Aula síncrona da semana de 21 de junho a 26, até 26. Eita. Aula síncrona da semana de 21 de junho até dia 25. Né? A gente combinou que a gente ia fazer sempre a leitura e a resolução das atividades da apostila. Estamos na página 43 do segundo bimestre, tá? E aí a gente começa a falar sobre energia. Vocês já perceberam que essas apostilas, as duas primeiras pelo menos do ano, tem muito assunto repetido. Deixa eu ver aqui. Tô falando sim, Luísa. Tenta sair e entrar de novo, tá? Então vamos lá, gente. Existem muitos conteúdos aí na aula, na apostila que são de revisão. E aí a gente vai adicionando algumas informações mais importantes para vocês, né? E mais complexas para vocês não ficarem só na revisão. Então vamos lá. Energia que move o mundo. Dizemos que o Sol é a principal fonte de energia do nosso planeta Terra, porque é o calor do Sol que aquece o planeta e promove a formação dos climas, o aquecimento dos mares, a formação e o movimento da atmosfera. Essa energia é responsável direta ou indiretamente por todas as formas de vida existentes. Todos esses processos vitais do planeta dependem de energia. Então, o que a apostila está falando para vocês aí? Que sem o Sol, a vida seria praticamente impossível, né? Porque é a energia do Sol que possibilita todos os processos biológicos que permitem a vida. Sem o Sol, a gente não teria a fotossíntese, por exemplo. Então, as plantas não iam poder nem pegar o gás carbônico da atmosfera, nem produzir o alimento delas. E elas não serviriam de alimento para outros seres vivos. E aí, por aí, a gente já sabe que a cadeia alimentar toda já ia ser inviável. Então, o Sol é uma fonte de energia de vida, tá? Mas também, vocês vão ver mais para frente, que é uma fonte de energia elétrica, tá? No entanto, não utilizamos apenas a energia solar. Outras fontes e formas de energia são utilizadas para suprir nossas necessidades. Então, pessoal, aí nessa caixinha de baixo, ele coloca a informação para vocês sobre a principal fonte de energia da Terra ser o Sol, que nos abastece direta ou indiretamente, tá? Aí tem mais um textinho aqui, ó. No efeito estufa, a luz do Sol atravessa a atmosfera e aquece a superfície do planeta. Mas o calor não consegue sair para o espaço, porque gases de efeito estufa que envolvem a Terra não deixam. Esse efeito é um evento natural que permite a vida em nosso planeta. Sem ele, a Terra ficaria muito fria e não teria uma variedade de seres vivos tão grande. A poluição tem desregulado esse efeito. A queima de florestas e de combustível dos carros e a poluição do ar provocada pelas indústrias têm aumentado a quantidade desses gases do efeito estufa. Por isso, o planeta está se aquecendo mais do que deveria. Esse textinho está falando do efeito estufa, que é um efeito natural que acontece no nosso planeta. Esse efeito estufa, ele acontece na atmosfera, né? Existem gases que conseguem absorver o calor do Sol, como por exemplo o gás carbônico, e todo o calor do Sol que seria refletido para o espaço, uma parte fica absorvida por esses gases. Isso é ótimo, porque esses gases funcionam como se fosse um cobertor, aquecendo a Terra, não deixando ela ser um planeta congelado. Isso é maravilhoso. Porém, se você tem gases que absorvem calor na atmosfera e você começa a colocar mais desses gases na atmosfera, esse cobertor vai engrossando. E conforme ele vai engrossando, vai absorvendo mais calor aqui no planeta. E aí, pessoal, essa temperatura começa a aumentar. O planeta começa a superaquecer. O efeito estufa, que é um fenômeno natural, ele deixa o planeta em uma temperatura ideal, tá? Agora, se esse cobertor começa a ser aumentado, aí, pessoal, fica quente demais e isso tem consequências para o nosso planeta. Vocês já aprenderam sobre o efeito estufa.
Quando isso acontece, de aumentar esses gases, desse cobertor natural aumentar, a gente está falando de um superaquecimento da Terra, né? Do aquecimento global. Então, chegamos na atividade 7, que vocês vão ter um minutinho para fazer aí e jogar no chat as respostas. Vocês têm que citar 2 ações que a gente pode adotar para diminuir as emissões de gases do efeito estufa. Gostei das respostas de vocês, muito boas. Diminuir o uso de carros, usar transporte público, reflorestar, excelente. Pessoal, olha só, vocês viram aqui nesse texto, e vocês já viram antes também, que a causa do efeito estufa ser intensificado é a emissão extra que tem de gases de efeito estufa pela ação dos homens. Aí tá aqui, ó. Homens, quando eu digo homens, é a ação da humanidade, tá, gente? É a maneira de falar. Então, a queima das florestas e de combustível dos carros e a poluição das indústrias é que aumenta esse efeito estufa de um jeito que a temperatura aumenta demais. Como é que a gente faz para reverter esse quadro? A gente tem que agir na causa do problema, né? E vocês colocaram muito bem aí. A gente tem que evitar, né, preservar as nossas florestas e, ao mesmo tempo, reflorestar, né, plantar novamente onde foi devastado. Por quê? Porque as plantas, as florestas, elas fazem o quê? A reciclagem do gás carbônico que está na atmosfera. Então, elas conseguem sequestrar esse gás carbônico que está em excesso e transformar em matéria orgânica. Além disso, se a gente diminuir o uso dos carros individualmente, a gente está diminuindo a combustão, né, o lançamento de gases de efeito estufa, graças à queima dos combustíveis. A gente consumindo menos, né, consumindo de forma consciente, a gente faz o quê? A gente diminui a demanda da indústria. Então, a indústria tem que trabalhar menos, tem que produzir menos resíduo, tá? Então, vocês foram perfeitos aí nas respostas de vocês. E vamos colocar aí o gabarito no chat. Então, gabarito, página 43, letra A, reflorestar, consumir consciente, preferir transportes públicos, preservar as florestas. Tranquilo? Vamos continuar então. Outras formas de energia. Ainda em expansão, a energia solar vem conquistando seu espaço. Estima-se que até 2024, 700 mil consumidores residenciais, ou seja, consumidores normais, como nós, nas nossas casas, e comerciais, que são aqueles que usam energia elétrica lá no comércio, na indústria deles, deverão ter instalados em seus telhados painéis solares. No campo, a geração de energia a partir de biomassa é pioneira através do uso da cana-de-açúcar. Pessoal, outras formas de energia. Ele está falando para vocês que a energia solar pode ser transformada em energia elétrica e é uma energia mais limpa do que a energia que a gente usa a partir dos combustíveis fósseis. E também está dizendo para vocês que a energia a partir da biomassa também é mais limpa. O que é biomassa? Biomassa é a energia que a gente obtém a partir da matéria orgânica vegetal. Biomassa é a matéria orgânica vegetal de onde a gente vai extrair produtos que vão servir como combustíveis para produzir energia, como por exemplo o álcool, tá? O álcool que os veículos usam para abastecer, eles são derivados de biomassa, tá? Da cana-de-açúcar. Os derivados da cana, como o etanol, que é o álcool que eu acabei de falar, e o bagaço, representam a segunda maior fonte de energia do país, atrás apenas dos derivados do petróleo. Então, o álcool é derivado de biomassa, que é a matéria orgânica vegetal, de onde ele é extraído, e a gasolina e o diesel, por exemplo, são derivados do petróleo, que é um combustível fóssil que polui muito mais, né, do que o álcool. Tranquilo, minha gente? Aí, a apostila, ela pula do assunto energia e vai falar de máquinas simples, que é um assunto um assunto de física, tá? Uma disciplina que a gente chama de física, que estuda os fenômenos naturais, tá? Tenta explicar por meio de matemática e outras ciências os fenômenos naturais, tá? Então, máquinas simples. O que são as máquinas simples? As máquinas simples modificam e transmitem a ação de uma força para realizar algum movimento.
São máquinas que facilitam a atividade humana simplesmente por nos permitir realizar uma tarefa com menor esforço físico. Uma tesoura ou um simples parafuso são considerados máquinas. Então, pessoal, o que é uma máquina? Uma máquina é um instrumento que vai diminuir a força que a gente vai fazer ou o esforço que a gente vai fazer para realizar algum trabalho, tá? Existem máquinas complexas que usam muita tecnologia e existem máquinas muito simples que existem já há muito tempo. E aí ele dá 3 exemplos aqui nessa imagem. O plano inclinado, que é uma rampinha, a roldana, que é uma roda, né, uma rodinha, e a alavanca. Então, por que são consideradas máquinas simples? Presta atenção nessa imagem dessa menina aqui empurrando a caixa pela rampa. O que seria mais difícil para ela? Pegar uma caixa muito pesada no chão, como se fosse peso de ginástica, né? Agachar, pegar com os braços, levantar para botar em cima de uma estante. Seria mais fácil fazer isso ou seria mais fácil que ela tivesse um plano inclinado, uma rampinha, para ela ir empurrando até essa caixa chegar no alto dessa estante? O que vocês acham que seria mais fácil? Com ou sem o plano inclinado? Com o plano inclinado, né, gente? Com certeza. É só vocês pensarem também na situação de uma pessoa cadeirante. A pessoa está lá na cadeira de rodas e precisa subir um andar. O que é mais fácil? O que facilita mais o trabalho dela em relação a isso? Ela ter uma rampa para poder, com os próprios braços, girar aquela rodinha da cadeira e conseguir subir, se locomover de um andar para o outro sem a ajuda de ninguém, ou uma escada que essa pessoa ia precisar de mais outras para poder suspender a cadeira, fazer força, subir a escada e colocar ela ali em cima. Uma rampa, tá? Então, o plano inclinado é uma máquina simples, por quê? Porque facilita o transporte desses objetos, né? Diminui o esforço que a gente tem que fazer, tá? Ficou bem claro isso, né, gente? Então, a rampa é uma máquina simples. Por que ela é simples? Porque ela é simples mesmo, tá no nome. É só você colocar um plano inclinado de madeira ou de concreto, tá? Ou de aço, ou de metal, enfim. Vocês já devem ter visto vários por aí. Outro exemplo, gente, é a roldana. Todo mundo aqui já deve ter visto um varal de teto, né? Onde a gente estende as roupas para secar depois da lavagem. Quando você vai puxar esse varal para cima, você faz isso como? Existe uma cordinha, né, que está presa no varal, e quando você puxa essa cordinha para baixo, o varal sobe em direção ao teto. Se você olhar, a cordinha está passando exatamente por uma rodelinha, por uma roldana. Para quê? A roda, conforme você puxa a corda, ela vai girando, e isso facilita o deslizamento dessa corda. Então fica mais fácil você puxar esse varal, que vai estar até pesado, né? Porque vai estar com roupa. Você vai conseguir puxar mais facilmente. Se não tivesse essa roldaninha, o que ia acontecer? A corda ia ficar toda hora o quê? Roçando na haste que segura ali que faz a conexão com a corda e o varal. E aí o que ia acontecer? Atrito, gente. O atrito, ele diminui a facilidade de movimento, ele freia, sabe? Ele não deixa deslizar. Então, além de danificar a corda, muito provavelmente, porque ela ia acabar rasgando, você ia fazer o quê? Mais esforço. É com essas roldanas também que a gente faz também o hasteamento das bandeiras, por exemplo. Por isso que a gente puxa rapidinho. Outro exemplo de máquina simples é a alavanca. Ele deu um exemplo aqui do martelo. Quando a gente tem um prego que a gente quer tirar de algum lugar, seja de um pedaço de madeira ou de uma parede, a gente pode fazer isso de várias formas, tá? Existem formas difíceis e existem formas que facilitam. A alavanca é uma máquina simples que você pode usar, que vai facilitar muito o seu trabalho. Vai tirar o prego fácil e rápido, sem você fazer tanto esforço. Já pensou se vocês tivessem que pegar uma pinça para segurar a cabeça do prego e ficar puxando essa pinça para cima com o prego? Vocês iam tirar esse prego quando?
no ano que vem, no final da pandemia, né? Isso se vocês conseguissem tirar sem destruir a pinça, né? Ou então, já pensou se vocês tivessem que tentar com a unha, pegar a cabeça do prego e ficar puxando? Suas unhas iam quebrar, né? Você não ia conseguir. Ah, e uma chave de fenda? A gente ia botar uma chave de fenda e ia ficar empurrando até ela subir. E você ia ficar empurrando até 2023, até o prego subir. Ia ser muito mais demorado e muito mais esforço que você faria. Então, como é que funciona a alavanca? A parte de trás do martelo tem aquelas duas hastezinhas, né? Onde você vai encaixar a cabeça do prego. E quando ela estiver encaixadinha, você vai simplesmente fazer uma forcinha aqui na haste do martelo, no cabo do martelo, para o lado oposto. E aí você faz uma alavanca. Então fica super fácil você arrancar esse prego sem fazer muito esforço. Aqui ele também deu outros exemplos, gente. Ele deu a tesoura e o parafuso. Gente, o que é mais fácil? Você pegar um martelo, botar o prego na parede e ficar martelando até ele entrar certinho. Isso se ele não entortar, né? Isso se ele entrar direitinho. Ou você pegar um parafuso que já está todo preparadinho para você rosquear ele na parede, né? Enrolar só com uma chavezinha de fenda. O que dá mais trabalho? Pregar um prego ou usar um parafuso? Parafuso é mais fácil, né, gente? Você não precisa nem de muito esforço. Se você tiver com pressa, então, você não precisa nem de uma chave de fenda. Oi, tá me ouvindo, Luísa? Não precisa nem de uma chave de fenda, às vezes, né? Se tiver com pressa, você vai rosqueando com a mão mesmo. E aí, depois você deixa para apertar um pouquinho mais quando você tiver um instrumento correto, tá? Então, pessoal, parafusar, né, que dizem, é bem mais fácil do que você ficar gastando energia e tempo com o martelo. É claro que existem algumas situações que um prego é mais indicado do que um parafuso, mas o parafuso foi uma maneira de facilitar ainda mais esse tipo de atividade, tá? E a tesoura, gente? O que é mais fácil? Vocês cortarem um papel na faca ou na tesoura? O que fica mais certinho? O que é mais fácil? O que é mais prático? O que é mais eficiente? Tesoura, né, gente? Sem dúvida. Cortar um papel na faca é uma tarefa para ninja. Se você fizer isso e você conseguir cortar bonitinho, sem trabalho e, melhor ainda, sem também arranhar a superfície que está embaixo da folha, né? Se você for cortar em cima de uma superfície, você é um gênio que merece parabéns, tá? Giovana, você colocou seu nome completo aí no chat para eu poder lançar na frequência, que eu vi aqui que acho que você não colocou ainda não esquece não, tá? Então, pessoal, ficou claro? Máquina simples é um instrumento que vai facilitar o esforço, vai diminuir o esforço, vai facilitar o trabalho, tá? É isso que essa apostila colocou aí para vocês aí no meio, tá bom? Então, vamos continuar a leitura aqui. Ao longo da história, o ser humano buscou melhorar suas condições de trabalho, principalmente no que se refere à redução do seu esforço físico. A gente está sempre o quê? Querendo fazer menos esforço. Isso é natural da nossa espécie. Também não precisa não fazer nada, tá, gente? Não precisa ser inútil. Mas reduzir esforços físicos muito extenuantes foi imprescindível para a gente evoluir como civilização, tá? Então, para isso, utilizou meios auxiliares que lhe permitissem realizar tarefas de modo mais fácil e assim diminuir o gasto de sua força muscular. Esses primeiros meios foram a alavanca, a roldana e o plano inclinado, que por sua simplicidade ficaram conhecidos como máquinas simples. Então, gente, máquinas simples são o quê? Máquinas simples. Elas são tão simples e ao mesmo tempo reduzem bastante o seu esforço físico para fazer algumas atividades, tá? Qual foto que não está aparecendo, Elis? Então, chegamos na atividade 8. Letra A. Qual é a máquina simples que podemos usar para retirar um prego fixado na madeira? E B. Identifique em sua casa algumas máquinas simples utilizadas no cotidiano. Vocês veem que é uma pergunta super difícil, né? Então, vocês têm 20 segundos para responder. Inclusive, vocês já até responderam, né, gente? Letra A. O que a gente usa para retirar um prego fixado na madeira? Qual é a máquina simples?
né? Vocês podiam responder de duas formas. Vocês podiam responder martelo, que é uma máquina simples, que essa pergunta ficou meio em aberto, ou vocês podiam responder alavanca, tá? Então, página 44, atividade 8, letra A. Alavanca. Ou martelo, né? E letra B, gente? Apareceu aí, Elisa, a apostila de novo? Identifique em sua casa algumas máquinas simples utilizadas no cotidiano. Aí a Elis botou aí... Beleza. Bom, que bom, Elis. Então vamos continuar. A Elis botou varal. A Luísa botou prego, cortador de unha, né? Tesoura, alicate. Outra coisa também, gente. A faca, ela pode não servir para cortar papel, mas ela serve para cortar o quê, gente? Ela não serve para cortar alimento? Não seria muito mais complicado você ficar despedaçando uma carne, um alimento com a mão? Já imaginaram o estrago que vocês iam fazer na comida? Se vocês fossem cortar tudo com a boca e com a mão? Né? O garfo, já pensou se vocês fossem comer certos alimentos direto com a mão? Que dificuldade? Ainda mais sopa, gente. Como é que a gente ia tomar sopa? Direto em copo, né? Ninguém merece, né? Então, existem várias máquinas simples na casa de vocês. Vocês mesmos já colocaram tesouras, alicates, garfo, faca, cortador de unha, o que mais? Varal. Aí, meu bem, vocês têm uma infinidade de opções. Vocês botaram prego também, né? Consequentemente, o martelo. Então, ó, vocês têm uma infinidade de opções aí para colocar nessa resposta. Tranquilo? Então, vamos continuar, que isso está fácil demais. Aí aqui ele aproveitou para colocar algumas coisinhas históricas, né, em relação a essas máquinas simples. As primeiras civilizações dos sumerianos, egípcios, caldeus, assírios, fenícios, chineses, dentre outras, lá pelo Oriente também, que viveram milhares de anos antes de Cristo, usaram máquinas simples como rodas, arados, balanças, unhas, planos inclinados, parafusos, alavancas, tudo isso para melhorar a agricultura, construir cidades, ampliar os comércios, guerrear e com isso promover seu processo civilizatório. Aí vocês falam assim, guerrear? Como assim? Gente, a humanidade gosta de uma guerra, né, desde o início. Então, quando eles brigavam por território ou por alguma coisa, eles também guerreavam, só que eles não tinham arma de fogo como existe hoje, né? Não existia fuzil, não existia pistola, não existia nada disso. Então, eles tinham que ter lanças, tinham que ter flechas, tudo isso eram máquinas que eram simples e facilitavam não só as guerras, né? Mas também a caça, por exemplo, e a construção deles. Os egípcios, por exemplo, construíram as pirâmides. Como é que eles fizeram para levar tanto material tão alto? Eles usaram alavancas, usaram planos inclinados, para poder transportar as comidas, né, na agricultura. Usaram rodas. Vocês já imaginaram uma bicicleta com um pneu quadrado? Você, meu bem, ia fazer uma força sobre-humana para você conseguir passar um lado do quadrado para cima e o outro para baixo. Entendeu? Não ia ser nada inteligente. Então, a roda foi outra coisa que melhorou muito o transporte das coisas e das pessoas. Estão ali? Vocês já imaginaram a cena? Vocês iam ficar ali fazendo força até explodir o cérebro de vocês. Mas vocês não iam sair do lugar. Uma coisa boa que não ia ser roubada, né? Porque não ia dar para fugir. Mas imagina a situação, né? Então, essas máquinas simples facilitaram muito a vida dos seres humanos. Aí, teve uma outra turma que falou assim, professora, essa aí do cadeirante. O cadeirante, ele em vez de rampa e de escada, ele pode ir de elevador? Claro, o abençoado, é óbvio.
Mas a gente está falando o quê? De máquina simples. O elevador não é simples. O elevador é uma máquina mais complexa, que envolve uma tecnologia maior, que precisa de energia elétrica. Então, abençoado, máquina simples é um instrumento simples, tá? Que não precisa de muita coisa, não precisa de energia elétrica, entendeu? Não precisa de cálculo, de tecnologia, tá bom, bonitinho? E ainda vou dizer mais, o elevador precisa de várias máquinas simples ali para funcionar junto, tá? A roldana para poder fazer os cabos de aço subirem e descerem o carro do elevador, tá? Então tem muita coisa envolvida, por isso o elevador não é uma máquina simples, tá bom? Titia agradece entender isso, ok? Aí, gente, a apostila agora volta para a energia de novo. Foi só para distrair vocês e ver se vocês estão concentrados, tá? Se vocês lembram que estava na página anterior. Maravilhosa. Isso que eu gosto, que ela vai e volta para ver se vocês estão acompanhando mesmo. Então, vamos lá. Fontes de energia. Umas se renovam, outras não. As fontes de energia ou recursos energéticos podem ser divididas em fontes de energia renováveis e fontes de energia não renováveis, tá? A apostila colocou aí que podem ser divididas em fontes de energia renováveis, mas acabou que não botou as não renováveis como um tópico. Então, preste atenção. As fontes de energia podem ser divididas em fontes de energia renováveis, ou seja, que se renovam e que geralmente produzem energia limpa, e as fontes de energia não renováveis, tá? Que não está como tópico aí, mas que vocês estão lembrando agora. As fontes de energia renováveis são recursos naturais capazes de permanecer disponíveis durante um longo período de tempo. Podem ser repostos pela natureza, como por exemplo a biomassa, que é matéria orgânica vegetal, ou ainda podem se manter permanentemente ativos. O processo de produção e o consumo da energia renovável não libera, ou então libera muito pouco, resíduos ou gases poluentes que contribuem para o aumento do efeito estufa e para o aquecimento global. Por essa razão, é chamada de energia limpa. Então, pessoal, a energia renovável, a fonte de energia renovável é aquela que a gente consegue repor, e a gente consegue repor rápido, tá? E ela é considerada geralmente limpa porque ela polui menos, ela lança menos gás carbônico, ela lança menos poluentes na atmosfera, tá? Então, vamos ver um exemplo aqui vários exemplos de fontes de energia renováveis. Aí ele dá aqui a energia solar, a eólica, a hidráulica, a biomassa, a geotérmica, a maremotriz. Aí vocês falam, misericórdia, tem nome aí que eu não sei nem o que é. Gente, solar, sol, né? Não é sola de sapato, não, é sol. Eólica, não é tão óbvio, mas é a energia dos ventos, né? A hidráulica, hidro, quando você faz hidroginástica, você faz hidroginástica onde? Na água, na piscina. Então, a hidráulica vem o quê? Da água. Biomassa, falei lá em cima, a partir de matéria vegetal, matéria orgânica vegetal. Geotérmica, geo lembra o quê? Terra, né? E térmica lembra a temperatura, então tá ligado ali à temperatura do interior da Terra. E a energia maremotriz, que é isso, gente? Maremotriz é o quê? Baseada nas marés, tá? Conforme a maré sobe ou a maré desce, ela vai fornecer energia pra gente, tá? Então, uma por uma, primeiro, energia solar. É proveniente da onde, gente? Vamos lá? Do Sol, né? Da radiação do Sol, do calor e da luz do Sol. É considerada uma das fontes energéticas mais limpas e renováveis. Gente, por que o Sol é renovável, gente? Todo dia, abençoado, o Sol vai nascer e vai se pôr no nosso planeta, tá? Em todos os cantinhos do planeta, o Sol vai estar lá, mandando uma luzinha e algum calor, tá? Em alguns lugares com mais intensidade e outras com menos. Ai, professora, mas tem dia que eu não vejo o sol. Claro, abençoado, está nublado, mas o sol tá lá, tá? Tá passando luz, tanto é que você tá enxergando tudo, não tá escuro. Então, a energia solar é renovável. Energia eólica, que é a energia que a gente obtém a partir do ar em movimento, do vento. Energia gerada através da força do vento captado por aerogeradores, que são esses ventiladores gigantes aqui, tá? É abundante na natureza.
Mas, professora, o vento não acaba não? Não, abençoado. Enquanto a gente existir, enquanto tiver atmosfera, enquanto a Terra girar, enquanto a gente respirar, o ar vai se movimentar. Em alguns lugares vai se movimentar mais, em outros menos, tá? Tanto é que essas usinas de energia eólica, elas são geralmente construídas em locais que tem muito vento, né? Mas o vento vai acabar, gente? Não vai acabar, tá? O vento vai existir sempre. Energia hidráulica, obtida a partir da força de uma massa de água, ou seja, do movimento dessa massa de água. É na usina hidrelétrica que a água é transformada em energia elétrica. Pessoal, ai professora, mas a água não vai acabar? Não, a água não vai acabar, tá? O nosso planeta, ele é feito de 2/3 de água, não tem como a água acabar. Ué, professora, então por que a gente tem que economizar água? Ô abençoado, a água não vai acabar. O que vai acabar é a água que a gente pode consumir para beber, para se alimentar, para usar na indústria, que é uma parcela muito pequenininha desses 2/3 de água que existem no planeta. Então, não confundam as coisas, tá? A água no planeta ela nunca vai acabar. O que vai acabar, se a gente não usar com inteligência, é a água que a gente pode usar para se manter vivo, tá? Que é a água potável, a água para o nosso consumo, tá bom? Então, também é uma fonte renovável. Sim, no Nordeste tem muita energia eólica, Luísa. No Nordeste, no Norte, tem umas correntes ali de vento que são muito importantes para as usinas de energia eólica que a gente tem no país. Então, ó, biomassa, outra fonte renovável. Utiliza matéria de origem vegetal para produzir energia. Bagaço de cana-de-açúcar, álcool, madeira, palha de arroz, óleos vegetais, etc. Ué, professora, como assim é renovável? É claro que é renovável, abençoado. Se acabar a cana-de-açúcar, você não pode plantar mais cana-de-açúcar? É só você reflorestar aqui, né? O vegetal vai nascer, vai germinar, vai crescer, tá? Então, mas vai demorar. Não vai demorar muito, não. Vai demorar no máximo alguns anos. A gente consegue repor isso. E se a gente fizer direitinho, a gente nunca vai ter falta dessa energia. Energia geotérmica é a energia obtida a partir do calor existente no interior do planeta. Esse calor existe nas camadas inferiores do planeta, né? Ou seja, interiores do planeta. Mas em algumas partes, ele se encontra próximo da superfície. Vocês já viram isso quando estudaram as camadas da Terra, que o interior da Terra é muito quente. Em algumas partes do planeta, esse calor consegue ser percebido porque ele está mais próximo da superfície, né? Ou com alguma atividade vulcânica, enfim. E aí, pessoal, esse calor, essa energia térmica pode ser transformada em energia elétrica. Ué, mas isso não acaba não? Não, gente. O interior da Terra vai ter sempre lá o magma, vai ter sempre lá aquele calor absurdo, imenso, e vai estar lá assim, a não ser que a gente congele tudinho até o núcleo, que vai ser muito difícil. É muito difícil acabar, pelo menos enquanto a gente existir, não acaba não, tá? Energia da maremotriz. Energia maremotriz, também chamada de energia das marés, é aquela gerada através das diferenças de altura da maré, de acordo com o movimento lunar. Pessoal, vocês já ouviram falar em maré? Maré alta, maré baixa. O que é isso? As marés nos oceanos, elas mudam de altura. Conforme a Lua vai ficando mais próxima ou mais distante da Terra, né, durante o giro que ela faz em torno do nosso planeta, ela consegue exercer alguma atração sobre todos os corpos que existem aqui, inclusive sobre os corpos de água. Então, quando ela faz uma atração maior, a maré sobe. Quando ela faz uma atração menor, a maré desce. E nesse movimento aí das marés, a gente tem uma energia acumulada que a gente pode transformar em energia elétrica, tá? Então, ó, desafio. Alguma dúvida sobre essas energias renováveis, gente? Sim, não, por quê? Pergunte agora. Não, né? Bem simples, né? Amém, Senhor. Turma boa é outra coisa. Maravilhosos. Aí tem um desafio aí do lado para vocês. Qual é a maior usina hidrelétrica geradora de energia limpa e renovável do planeta? Vocês têm 10 segundos para procurar no Google, porque é muito fácil. Do Chile?
Dá uma olhada de novo. Chile? Não é China, não? Não foi um errinho de digitação aí, não, gente? Ó, a maior usina... Itaipu, o Google disse isso. Gente, olha só. A maior usina hidrelétrica que existia no mundo até pouco tempo atrás era a usina de Itaipu. Era a nossa usina brasileira, né? Nossa usina era a primeiríssima, a maior, a maioral. Só que os chineses, é claro, os chineses, é óbvio, construíram uma usina maior, a usina de Três Gargantas, tá? Então, Itaipu ficou em segundo lugar. A maior usina hidrelétrica do mundo é a Três Gargantas, na China. Isso aí, Elis, Três Gargantas na China. Eles, de novo, os chineses vão dominar o mundo, gente, porque é um povo que é trabalhador, batalhador. Eles vão juntando tijolinho por tijolinho e vão dominando. Mateus, é assim mesmo. Tem problema não. Seus amigos já te ajudaram aqui. Então, a usina das Três Gargantas é a maior do mundo. Em segundo lugar vem a nossa verde e amarela Itaipu. Página 46. Energia que se transforma em outra energia. Pessoal, essa página aqui quer falar para vocês o seguinte: na natureza nada se cria e nem se perde, tá tudo sempre se transformando. Então, toda a energia que existe aqui no nosso planeta, quando você pensa que ela foi embora, ela não foi embora, ela simplesmente se transformou em outra forma de energia e você simplesmente não percebeu esse detalhe, tá? Você já imaginou a sua vida sem transporte, sem aparelhos eletrodomésticos como computador, televisão, geladeira? Deus me free, né, gente? Não dá mais para viver sem televisão, geladeira e celular. Vamos combinar. Sem poder conservar os alimentos, sem tomar um banho quente ou mesmo sem ouvir sua música predileta? Não seria fácil, não é mesmo? Não seria nada fácil, gente. Seria terrível. Até seria possível, mas que ia ser muito chato. Ia ser muito chato. Todas as invenções não seriam possíveis se o ser humano não tivesse descoberto a energia. Para acender uma luz, você precisa só ligar o interruptor da sua casa. Então, quando você liga o interruptor, a energia elétrica que está chegando às nossas casas por meio dos fios, né, que primeiro estão do lado de fora e depois eles entram na nossa casa para trazer essa energia elétrica nos nossos aparelhos eletrodomésticos são transformadas em outros tipos de energia. Por exemplo, a lâmpada, ela transforma a energia elétrica em energia de luz, né? A energia luminosa. E você, obviamente, percebe isso, se você, né, tiver boa visão, se a iluminação do ambiente aumentou, né? E aí entra a questão de onde vem a energia elétrica, né? Vocês já viram lá em cima as fontes de energia renováveis. Vocês viram que a energia hidráulica, por exemplo, a partir das usinas hidrelétricas, que estão ali pegando o movimento das águas e transformando a energia das águas em energia elétrica, a usina produz a energia elétrica, a energia elétrica vai sair aqui dessa usina e vai ser distribuída para as nossas casas. E quando ela chega nas nossas casas, ela se transforma em outros tipos de energia. No caso da lâmpada, se transforma em energia luminosa, tá? Mas só luminosa? Não, gente. Se vocês botarem a mãozinha na lâmpada, dependendo da lâmpada, você vai até queimar a sua mão. Por que você vai queimar a sua mão? Porque a energia elétrica ela vai se transformar em energia luminosa, mas também uma parte dela vai se transformar em energia térmica, de calor. Por isso que os aparelhos às vezes ficam quentes. Vocês já repararam isso? Quando ele fica muito tempo ligado, o que aconteceu? A energia, parte daquela energia elétrica que está chegando ali, está sendo transformada também em calor, né? E isso às vezes pode ser perigoso, tá? No caso do carregador, por exemplo, pode querer dizer que você está recebendo uma carga elétrica tão alta ali, aquela tomada não é tão compatível com o seu carregador, que uma parte está indo, beleza, carregar seu celular, mas a outra parte, meu bem, está virando calor, porque ela tem que se transformar. Então, vocês têm que ficar ligados nisso, que quando aquece muito o aparelho, pode, né,
gerar ali um curto na tomada e até mesmo pegar fogo. Então, isso é um sinal muito importante quando os eletrodomésticos começam a aquecer muito, tá? Então, vamos ver aqui os aparelhos eletrodomésticos que a gente já está acostumado, tá? Aí, ó, a outra tá falando aí, da minha melhor amiga explodiu. Misericórdia. Tadinha. Ela tá viva? Espero que sim, né? Gente, a eletricidade é bem perigoso, hein? Vocês têm que ficar sempre de olho, porque a maior causa de incêndios nas residências e no comércio é justamente essa transformação de energia aí que está acontecendo, e uma parte dela acaba virando calor em excesso, e aí a gente tem fogo. E fogo é fogo. Caso que eu falo outra coisa. Vamos lá. Exemplos de eletrodomésticos na sua casa. Máquina de lavar, gente. Ela transforma a energia elétrica que chega ali nela em movimento. Por quê? Porque a máquina de lavar tem aquele motorzinho, né, que fica girando ali dentro para fazer a água circular e lavar as suas roupinhas. O ferro de passar vai transformar a energia elétrica em calor, né? Calor é energia térmica, para você poder passar, alinhar as suas roupinhas, de não sair que nem um amassado que estava dentro da lata. A torradeira, você consegue transformar a energia elétrica em energia térmica, né, para esquentar o pão de vocês. Computador, gente, computador transforma a energia elétrica que chega nas nossas casas e carrega a bateria dele em energia luminosa, né? Porque o que aparece na tela é o quê? É luz, é ponto de luz para você ver as imagens. Além disso, se você estiver vendo uma série, se você estiver vendo um vídeo no YouTube, uma aula ao vivo, você está ouvindo, né, a professora falar sem parar, você está ouvindo a galera lá falando tudo que está acontecendo. Então, parte dessa energia que está chegando elétrica ali também está se transformando em energia sonora. Exatamente, Luiz. A gente tem também o fogão, ó, o fogão. O fogão, a energia que está sendo transformada ali é o gás, né, gente? O gás está sendo transformado em energia térmica. Então, a energia ali daquele combustível fóssil, daquele combustível natural, está sendo transformada em combustível ou está sendo transformada em energia? Energia térmica, né, gente? A TV entra no mesmo exemplo aqui do computador. Ela recebe energia elétrica e transforma em energia o quê? Luminosa e sonora, por exemplo. Mas vocês podem reparar que todos os eletrodomésticos esquentam um pouquinho, né? Então, sempre vai ter um pouquinho de calor, um pouquinho de energia térmica sendo transformada também nos eletrodomésticos. E o secador de cabelo, gente, é a energia elétrica se transformando em dois tipos. Se transformando em energia do movimento, né, energia mecânica, porque o ventilador vai fazer aquele turbo no nosso cabelo, que o nosso cabelo fica como, né? Fica maravilhoso, sedoso, rente, parece que vem lá do crânio, né? Que o fio vem liso lá do crânio. E também vai transformar o quê? Em calor, né? Térmica e movimento, térmica e mecânica, maravilha. E o aspirador de pó também é um ventilador que tem ali, mas ele vai funcionar no modo exaustor, sugando, né, o ar que está pela frente. Então, a gente vai ter também um movimento, né, a transformação de energia elétrica em energia mecânica nesses aparelhos. Então, ó, atividade 9, letra A. Você reconhece esses aparelhos ou vocês são de outro planeta? Essa pergunta é demais, né? Como esses aparelhos são chamados, gente? Vocês estão rindo? Pode acreditar que vai ter gente que vai responder que não reconhece. É um problema. Maravilha, Flávia. Eletrodomésticos. Por que são eletrodomésticos, gente? Porque funcionam pelo quê, gente? A partir de energia o quê? Gente, presta sempre atenção no nome das coisas. Geralmente o nome das coisas diz praticamente tudo sobre ela. Eletrodoméstico. Doméstico, casa. Eletro, lembra eletricidade. Então, são aparelhos que a gente usa em casa e utilizam o quê? Eletricidade, né? Então,
não tem mistério, é só a gente prestar atenção. É porque às vezes a gente fica muito preguiçoso, a gente lê e não tá prestando atenção, mas na verdade é fácil, é só usar, né, o raciocínio rápido. Que tipo de energia é usada para que eles funcionem? Muito difícil. Energia elétrica, tá? Continuando. Letra C. Quais aparelhos produzem algum tipo de movimento, gente? A gente falou ali, né? Temos a máquina de lavar, boa, Luísa. O aspirador de pó. Temos também o secador de cabelo. Além desses que estão aí, gente, ventilador lá na casa de vocês, também não gera movimento? Gera movimento, inclusive o movimento das pás vai fazer o quê? O ar também se movimentar, né? Então, ó, ventilador também. Então, vocês têm uma infinidade de possibilidades. Ar-condicionado também? Ar-condicionado também. Só que o ar-condicionado vai fazer o quê? Ele vai transformar a energia elétrica em movimento do ar, né? E vai também transformar a energia elétrica em energia térmica, porque tanto frio quanto calor vai ser considerado energia térmica. Liquidificador também, Luísa, maravilha. Vocês são uma turminha muito malandra, muito esperta. Arrasaram. E letra D. Recorte em revistas ou jornais figuras dos aparelhos elétricos que existem em sua casa. Cole em seu caderno e escreva ao lado de qual cada tipo de transformação acontece. Gente, não precisa, né? A gente está em aula online, isso vai ficar complicado de fazer. Então, vamos fazer por escrito mesmo aqui pelo chat. Exemplos de aparelhos elétricos que existem na sua casa. Vocês já falaram praticamente todos, né? Máquina de lavar, secador, né? Aspirador. Então, é só vocês fazerem o quê? Escreverem qual é o instrumento, qual é o aparelho e colocar o tipo de transformação. Então, ó, máquina de lavar, por exemplo, elétrica em movimento. Luísa colocou chuveiro, chuveiro elétrico. Vamos lá, chuveiro elétrico, muito bom, chuveiro elétrico. Transforma o quê? Energia elétrica em quê, gente? Elétrico, você quer aquecer a água, então... Isso, Luísa, Paula, exatamente. Elétrica em térmica. Torradeira. Mesma coisa. Maravilha, geladeira. Então, torradeira, geladeira. Todas elas são o quê? Elétrica em térmica. TV, lâmpada. Tudo isso vai fazer o quê? Elétrica em luz, né? No caso, a TV elétrica em luminosa e sonora e a lâmpada em energia luminosa só, né? Então, só não, né? Ainda tem o calor. Não esqueçam que tudo isso também tem uma partezinha de calor, tá? Mas as principais a gente coloca junto. Então, TV, lâmpada, elétrica em luminosa. Então, gente, vocês têm uma infinidade de opções aí para colocar nessa resposta. Então, ó, se há movimento, há transformação de energia elétrica em energia de movimento, que é chamada de energia mecânica, tá? Se há ruído, ou seja, se há som, existe a transformação de energia elétrica em energia sonora, tá? Só para fechar aqui com vocês, chegamos ao final dessa aula, eu falei para vocês que a energia é dividida em dois grupos, né? Inclusive a apostila colocou aqui as fontes de energia. Só que ela só falou das fontes de energia renováveis, né? As renováveis, elas estão sempre se renovando. Exemplo de energia não renovável. Gente, o petróleo e os derivados de petróleo são exemplos de energia que não se renovam. Por quê? Tem aluno que fala assim, não, professora, renova sim, porque o petróleo, ele é fruto da decomposição, da força da pressão,
de milhões de anos, daqueles materiais orgânicos de seres vivos que viveram há milhões de anos atrás, que estão nas rochas e não sei o que, blá blá, e a decomposição formou o petróleo. Sim, abençoado, formou o petróleo, tá? Porém, o petróleo precisa de milhões de anos para ser formado. Então, se o petróleo acabar amanhã, depois de amanhã não tem como ter petróleo. Só daqui a milhões de anos e a gente nem sabe se a gente vai estar aqui. Então, por isso o petróleo é não renovável. Por quê? Porque a gente não pode dispor dele rápido, como essas fontes aí que a gente está vendo e considerou de renovável. Além disso, a fonte não renovável, ela também não é considerada energia limpa, porque ela produz muito gás de efeito estufa, muito poluente, né? E por isso não é considerada limpa. Tranquilo? Luísa, a energia nuclear, ela é mais complexazinha, a gente tem que ver até a energia nuclear separadamente, porque na verdade ela é considerada uma energia limpa, tá? E ela é uma energia muito eficiente. Porém, quando a gente tem acidentes de usinas nucleares, a gente tem problemas gravíssimos, porque a energia nuclear, ela é a energia que vem do núcleo dos átomos, né? Com muita radiação ionizante. Então, a radiação ionizante, ela é muito letal para os seres vivos. Então, é complicado. Quando ela funciona bem, maravilha, é mais eficiente de todas. Mas quando tem acidente, a gente está perdido, né? Então, depois a gente tem que falar separadamente sobre ela. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Podemos encerrar essa aulinha de hoje? Podemos. Maravilha, gente. Então, eu vou encerrar essa aulinha de hoje. Vou botar aqui o link para vocês da atividade da aula assíncrona, caso alguém ainda não tenha visto, né? Porque eu conheço os meus alunos, eu sei que tem sempre um que fala que viu, mas que não viu nada. E aí, na próxima semana a gente se vê de novo. Agora eu estou colocando as atividades para vocês verem a nota que vocês tiraram na hora, para vocês não ficarem naquele desespero de perguntar quanto vocês tiraram. E aí, no final de cada bimestre, eu só lanço a média de todas elas. Tá bom, gente? Então, vou só colocar aqui o link e depois vocês estão todos liberados.